Atenção, o evento já vai começar. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à edição especial da RA SIC Caxias, que hoje celebra a solenidade de entrega do 21º Mérito Empreendedora, uma realização do Conselho da Empresária da SIC Caxias. Em nome do presidente Celestino Oscar Louro, agradecemos a participação de todos, em especial das homenageadas, senhoras Eneida Maria Zadra, categoria Indústria, Eunice Terezinha Ribeiro Chalela, categoria Comércio, Jussara Tonete Dini, categoria Serviços, Ana Cristina Possap César, categoria Educação. Agora, confiram nos telões as grandes marcas que são nossas parceiras na RA e no 21º Mérito Empreendedora. Hoje está conosco no projeto Degustar a vinícola Lovatel. É uma vinícola tradicional de Caxias do Sul. Foi fundada em 1979. Sua produção é de vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, cooler e quentão. A qualidade dos produtos da Lovatel é há décadas reconhecida em todo o mercado nacional. Brinde as histórias de vida com produtos Lovatel. Senhoras e senhores, para seu pronunciamento, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento muito especial, nosso prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, que nos prestigia, juntamente com a primeira-dama. Jussara, bem-vinda à nossa casa. Representando a Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos. As nossas homenageadas do 21º Mérito Empreendedora, a senhora Eneida Maria Zadra. Dona Eneida, cadê a dona Eneida? Está aqui, dona Eneida. A Eunice Terezinha Ribeiro Chalela, a Jussara Tonete Dini, e a Ana Cristina Possap César. Presidente do Conselho da Empresária aqui da SIC, a Bea Carenhato, Beatriz Carenhato, Bea para os amigos, né, Bea? As demais conselheiras do Conselho, a imprensa, aos ex-presidentes aqui da casa, e a cada um e a cada uma que escolheu estar aqui conosco nesta noite festiva do dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a esta edição especial da nossa RA, hoje transformada em um jantar para celebrar e reconhecer as trajetórias que inspiram e que transformam, além de fazer toda a diferença. É com grande orgulho que a SIC realiza mais esta edição do Mérito Empreendedora, uma iniciativa do nosso Conselho da Empresária que chega
com esta solenidade a sua 21ª edição, 21 anos. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar e parabenizar ao Conselho e a Beatriz, juntamente com a sua vice, a Denise, pelo trabalho incansável de valorização da atuação feminina no mundo dos negócios e no desenvolvimento de toda a nossa comunidade. A cada edição, o Mérito Empreendedora reforça o compromisso da SIC Caxias com a representatividade e, sobretudo, com o reconhecimento do talento e da dedicação de mulheres que se destacam em seus segmentos. Mulheres que ousam, que lideram e que constroem legados. Hoje, nós temos a felicidade de homenagear 4 grandes nomes, cujas histórias de vida e de trabalho são exemplos de coragem, de superação e de visão empreendedora. Na indústria, a nossa saudação e o nosso abraço vai para a dona Eneida Maria Zadra, que ajudou a consolidar a Sorvelândia como uma marca que faz parte da memória afetiva e do cotidiano dos gaúchos, com qualidade, tradição e muito trabalho. No comércio, nós abraçamos e reconhecemos a Eunice Terezinha Ribeiro Chalela, que assumiu com bravura a liderança da Casas Uruguai, garantindo a continuidade de uma das empresas mais tradicionais do nosso varejo caxiense. Nos serviços, a nossa homenagem à Juca para os amigos, ou a Jussara Tonedini, jornalista que há 4 décadas contribui para dar voz às empresas, instituições e pessoas da nossa região, sempre com ética, com competência e com inovação. E na educação, a nossa educação, tão importante a nossa educação, celebramos a trajetória da professora Ana Cristina Possap César, que há mais de 30 anos se dedica a formar gerações no ensino técnico, contribuindo diretamente para o desenvolvimento humano e tecnológico de toda a nossa Serra Gaúcha. Senhoras e senhores, cada uma dessas homenageadas representa a força transformadora do empreendedorismo feminino. São mulheres que, com suas histórias, provam que é possível empreender com sensibilidade, com responsabilidade e com profundo comprometimento social. Que o exemplo da Eneida, da Eunice, da Jussara e da Ana Cristina nos inspire a seguir valorizando o talento de todas as suas formas. E que essa inspiração continue a mover a nossa cidade, a nossa economia e a nossa sociedade, rumo a um futuro mais justo, inclusivo e promissor. Parabéns a cada uma das homenageadas e parabéns a todos os que acreditam no poder das boas histórias para transformar e construir o futuro. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Agora, para a saudação, convido a presidente do Conselho da Empresária, Beatriz Carignato da Silva. Boa noite, cumprimentando o senhor prefeito Adilódio Domênico e a nossa Anita Garibaldi, a mulher dele, a Jussara. Cumprimento também a Marisol, representando a Câmara de Vereadores, o nosso presidente da SIC e sua esposa, e estendo a todos os presentes, agradecendo a presença neste evento que homenageia as mulheres que são referência nas suas trajetórias. O 21º Mérito da Empreendedora é um troféu de reconhecimento que o Conselho da Empresária da SIC promove anualmente para homenagear, reconhecer e agradecer empresárias
inspiradoras, que impulsionam com suas lideranças negócios e são exemplos a ser seguido. Exemplo também como a nossa, agora, presidente do Conselho Deliberativo aqui da SIC eleita, a Ágata Tonieto, que foi presidente do Conselho, e também são duas mulheres que hoje estão, que são do Conselho da Empresária e que estão no Conselho Deliberativo. A Fulvia Stedley, que já fez a sua gestão, e agora a Ágata. É uma honra para nós do Conselho da Empresária. Mulheres, essas homenageadas hoje, que quebraram barreiras e deixaram um legado. Suas contribuições no mundo dos negócios são histórias de orgulho que servem de exemplo e motivação para lideranças de todos os segmentos. Aproveito essa noite também para parabenizar todas as mães presentes e as mães de quem está aqui presente, que domingo é o dia delas. Parabéns, Eneida, Ana, Jussara e Eunice, por terem contribuído e estarem contribuindo para o sucesso dos negócios e a valorização das mulheres. Boa noite, bom jantar a todos. Senhoras e senhores, em sua 21ª edição, o Mérito Empreendedora é uma distinção conferida pela SIC Caxias por meio do Conselho da Empresária. O troféu que entregaremos às homenageadas nesta noite é uma obra da artista plástica Elisa Zátera e carrega um significado especial. Em sua forma abstrata, representa o feminismo. Com a delicadeza de suas linhas, expressa a força de uma mulher vigorosa, determinada em sua postura e acolhedora em sua essência, especialmente na maternidade. Reconhecer e valorizar a trajetória dessas mulheres empreendedoras é mais do que um gesto de celebração. É uma forma de inspirar novas gerações a seguirem seus sonhos, contribuindo para uma sociedade com oportunidade para todos. Ao destacar essas histórias de sucesso, não celebramos apenas conquistas individuais, mas fortalecemos também o nosso tecido social e econômico, reafirmando o valor do protagonismo feminino em todos os setores. Os vídeos que apresentaremos nesta noite trazem um breve resumo das histórias inspiradoras das nossas homenageadas. E para que as pessoas possam conhecer mais essas trajetórias, todo o evento estará posteriormente disponível em nosso canal no YouTube. Senhoras e senhores, é chegado o momento da entrega dos nossos troféus. Para iniciarmos, a categoria dos troféus desta noite é com Indústria. A homenageada é Eneide Maria Zadra. Natural de Getúlio Vargas, Eneida Maria Zadra iniciou sua trajetória profissional como secretária nas lojas pernambucanas, mas foi em Caxias do Sul, ao lado do marido Arno Zadra in Memoriam, que empreendeu na criação da Sorvelândia em 1970. Mãe de 3 filhos, Taylor, Clayton e Alessandra, Eneida participou ativamente da consolidação da marca, que hoje é referência no mercado gaúcho de sorvetes e picolés. Com dedicação, paixão e perseverança, ajudou a construir uma empresa que completa 55 anos em 2025, mantendo-se fiel aos princípios que transformaram a Sorvelândia em sinônimo de qualidade e tradição do setor. Conheçam mais dessa história no vídeo da nossa homenageada Eneida Maria Zadra. Eu sou Eneida Zadra, nasci no ano de 1946, sou natural de Getúlio Vargas,
uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, muito pequenininha, na qual fui muito feliz. Aos 14 anos, deixei de estudar e a minha primeira profissão foi eu trabalhar nas lojas pernambucanas como secretária. Em 1961, aos meus 15 anos, conheci Arno Zadra. Namoramos, ficamos em Getúlio, daí depois nós ficamos um tempo ali, fomos a Erechim. Ele tinha um pequeno mercado, daí ele queria crescer e fomos para Erechim. Erechim montamos um mercado e depois resolvemos mudar de novo de profissão. Daí viemos para Caxias. Montamos uma fábrica de picolé artesanal, que foi assim no começo, foi muito difícil. Mas ele tinha muita visão, era uma pessoa assim bem empreendedora. Começamos aqui. Era muito difícil. Daí começou a aparecer mais máquinas, coisas mais assim atualizadas. Daí começamos a mudar e começamos a crescer. Foi muito difícil no começo. Nós tínhamos concorrente, não tínhamos muito dinheiro, mas depois fomos crescendo. Nessa mesma época, a gente teve uma fábrica de chocolate de Páscoa, com meu nome, Eneida. Daí mais para o inverno, porque a fábrica de picolé já era mais para o verão. Daí depois a firma foi crescendo. Era vendido os picolés em carrinhos nas principais pontos da cidade. Não existia freezer. Com o tempo apareceu os freezer, apareceu máquinas mais atualizadas e daí a Sorvelândia foi crescendo. Daí agora nós fabricamos sorvetes, fabricamos picolés, fabricamos sorvete italiano, açaís e entregamos para quase todo o Rio Grande do Sul. A primeira loja foi no centro, onde vendíamos sorvete italiano. E depois fomos montando mais lojas. Tinha na Júlio, na Sinimbu, depois foi na frente da fábrica, agora aqui no bairro Cruzeiro, tem no shopping. Neste ano de 2025, iremos completar 55 anos de trajetória, da qual é bastante trabalho, mas tenho meus filhos que estão me ajudando. Meu marido já é falecido há 4 anos, então tenho o Taylor, o Clayton e a Alessandra. É uma trajetória difícil, mas estamos muito felizes e contentes porque tem um grande sucesso. Estamos entregando em todo o Rio Grande do Sul. E tenho também que agradecer e dar um parecer para as mulheres que elas, se elas têm os desafios, se elas têm alguma coisa, que elas procurem enfrentar, que sempre tem um final feliz. Para a entrega do troféu, categoria Indústria, convidamos ao palco o presidente Celestino Oscar Louro, o vice-presidente de Indústria, Rubem Bise, a presidente do Conselho da Empresária, Beatriz Carignato da Silva. E para receber o troféu Mérito Empreendedora, categoria Indústria, e realizar sua saudação, convidamos ao palco a homenageada Eneida Maria Zadra. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my. Boa noite a todos. Mais pra frente. Boa noite.
Eu estou muito feliz, muito grata por receber esse mérito tão bom. E tenho que agradecer também a presidente da SIC, a vice e todos os membros da SIC por esse grande mérito que eu recebi, que eu estou muito feliz. Agradecer meus filhos, o Telho, a Alessandra e toda a minha família que continuaram meu empreendimento. E também agradecer... Estou meio emocionada. Agradecer a todas as pessoas que vieram me prestigiar. Muito obrigada. A nossa próxima homenageada é Eunice Terezinha Ribeiro Chalela, na categoria Comércio. Formada em jornalismo e mestre em Direito, Eunice foi uma das primeiras mulheres a ingressar no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Casou-se com Assis Chalela, fundador das Casas Uruguai, e conciliava sua atuação como promotora e professora da UX com o cotidiano do comércio. Em 1995, com o falecimento do marido, deixou a carreira jurídica para assumir a liderança da empresa, enfrentando o desafio de manter o legado da família. À frente dos negócios, preparou a sucessão, conduzindo a transição para a terceira geração, agora sob a direção da filha Luciana. Sua atuação reafirma a força da mulher no empreendedorismo e contribui para a longevidade de uma das mais tradicionais empresas varejistas da cidade, que este ano celebra 75 anos. Convidamos para que assistam ao vídeo da nossa homenageada Eunice Terezinha Ribeiro Chalela. Sou Eunice Terezinha Ribeiro Chalela, nasci no município de Marcelino Ramos, no Alto Uruguai. Tive uma infância com dificuldades da época, normais da época, mas com muito carinho, muito cuidado, muita atenção e com muita prioridade para que os filhos todos estudassem. E na época eu convivia muito com o comércio. Por quê? Porque meu pai era comerciante. Minha mãe, antes de se casar, trabalhava também em loja como vendedora e eu vivenciava o dia a dia do comércio quase diariamente. Mas o que eu queria mesmo era ser advogada. Então eu fui à cidade de Passo Fundo, onde me formei na faculdade de Direito. E aí conheci o meu marido, na época, namorado, que também era um comerciante e era fundador das Casas Uruguai. Na época, não havia nenhuma mulher promotora de justiça no estado do Rio Grande do Sul. E eu me aventurei a fazer concurso e sou da primeira turma de mulheres promotoras de justiça do Rio Grande do Sul. Então aqui nós consolidamos a família com 2 filhas e eu trabalhava no direito como promotora de justiça e ele levava adiante o empreendedorismo das Casas Uruguai. Em 1995, surpreendentemente, sem se esperar, meu marido faleceu. E aí eu me vi numa situação assim, como promotora de justiça, era uma profissão que eu não poderia comerciar. A empresa estava aí para ser levada adiante. As filhas que poderiam continuar o negócio eram menores de idade. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu saí do Ministério Público, resolvi mudar do Ministério Público para o comércio. Então, o empreendedorismo não é uma coisa que eu procurei ou que eu sou vocacionada. O empreendedorismo me escolheu. E aí eu passei a dirigir, a partir desse momento, as Casas do Uruguai. Muita dificuldade no início, muitos desafios,
também por inexperiência, talvez porque você ouvir dizer como essa é um comércio, né? E depois você entrar e dirigir um comércio. Então eu saí de uma profissão onde eu era uma autoridade e normalmente eu mandava as coisas para que, né, fossem cumpridas, e eu vim para um lugar onde eu tinha que tomar todas as decisões, mas ao mesmo tempo chegar a atender todas as pessoas, todos os consumidores, com a maior humildade possível, porque no comércio o cliente sempre tem razão, né? E aí eu entrei como diretora das Casas Uruguai, trouxe as meninas para a loja à medida que elas iam crescendo, e eu pensei, eu vou ficar com a loja até que elas resolvam escolher o que querem. Porque era um sonho de gerações. Foi criada, fundada pelo meu marido, mas os laços de comércio já vinham desde os pais dele. O que eu fazia? Eu fazia tudo. Eu comprava, eu vendia, eu fazia o administrativo, eu atendia clientes. Eu fazia tudo de uma maneira que eu achava que seria uma forma de eu, como mulher, demonstrar que a mulher pode fazer tudo o que ela quiser. Entende? Não importa se é jovem, não importa se é idosa, todos os caminhos se abrem se você tem perseverança, se você tem coragem, se você tem vontade e se você quer fazer as coisas da maneira que deveriam ser feitas. Então, aí eu virei empreendedora e virei diretora das Casas do Uruguai. Se eu pudesse dar um conselho às mulheres empreendedoras, eu diria que tudo é possível, que as mulheres podem ser o que quiserem ser. Se algum mérito há nessa minha trajetória como empresária, é o fato de eu ter iniciado essa carreira sozinha, só uma mulher. E deixar as Casas Uruguai para o futuro também para ser dirigida por uma mulher. Que coincidentemente minha filha Luciana, depois dessa transição, assumiu as Casas Uruguai e hoje continua sendo uma das mais antigas, né, do comércio varejista de Caxias do Sul. Eu quero também agradecer ao Conselho da Empresária, à Câmara de Indústria e Comércio, por essa honraria e dizer que as mulheres devem ser reconhecidas, o trabalho delas deve ser sempre valorizado e que nós teremos ainda muitas mulheres de valor e muitas mulheres criando trajetórias próprias. Basta querer, com liberdade, com vontade e com atitude. Muito obrigada. Para a entrega do troféu, categoria Comércio, convidamos ao palco o presidente Celestino, a vice-presidente de Comércio, Dalice Mancini, a presidente do Conselho da Empresária, Beatriz Carignato da Silva. E para receber o troféu Mérito Empreendedora, categoria Comércio, e saudar a todos, convidamos ao palco a homenageada Eunice Terezinha Ribeiro Chalela. Meus cumprimentos ao prefeito municipal, ao representante da Câmara de Vereadores, autoridades aqui presentes, minha família, que aqui está também vindo inclusive de Canela para chegar até Caxias do Sul e prestigiar essa homenagem, a Beatriz e a vice-presidente, que também indicaram o meu nome e, surpreendentemente, eu recebi esse convite, que para mim é uma honraria receber esse troféu. Quero também cumprimentar todos os presentes que estão aqui prestigiando esse evento. Parabenizar a SIC e o Conselho da Mulher Empresária por essa oportunidade dada às mulheres que se destacam no empreendedorismo. Não é nada fácil, não é nada cotidiano e muitas vezes elas não têm a coragem e o discernimento de ver que a mudança é aquilo que está exigindo no momento. E não se pode pensar quando se quer falar em transição ou em mudanças. Eu quero dizer que fico muito honrada com esse troféu, recebo como uma homenagem especial
eis que eu já recebi outras homenagens na área do direito, onde sempre tive destaque, mas não imaginava que pudesse ser lembrada por uma atuação pessoal e uma iniciativa minha particular nas Casas Uruguai. Uma empresa que está em Caxias do Sul há 75 anos e que tem uma tradição e que nós levamos adiante para que ela enfrentasse a terceira geração, o que dentro das pesquisas é uma coisa muito difícil de acontecer. Então, eu devo agradecer também às minhas funcionárias que estão aqui presentes e dizer que é a união que faz a força e que não há nenhum lugar para a mulher. A mulher deve estar aonde ela quiser. Muito obrigada. Na categoria Serviços, a nossa homenageada é Jussara Tonetti Dini. Jornalista formada pela Unicinos em 1980, Jussara tem uma trajetória marcada por pioneirismo, versatilidade e compromisso com a comunicação. Fundadora da Dinâmica Conteúdo, criada em 1984, atuou em veículos como Pioneiro, Jornal de Caxias, Rádio Caxias, Pampa, Caiçara Independência, além da sucursal do Jornal do Comércio. Sua empresa já atendeu mais de 900 clientes e editou cerca de 3.500 publicações. Jussara também fundou o Jornal Pelegrino. Dirigiu a Associação Rio Grandense de Imprensa, Ari Serra Gaúcha, e esteve na diretoria da SIC Caxias por 15 anos. Conheçam mais desta história de sucesso no vídeo da nossa homenageada Jussara Tonetti Dini. Meu nome é Jussara Tonetti Dini, tenho 66 anos, casada com Silvio Mates Dini, mãe do Ricardo e da Júlia, e agora sogra do Chicão e da Cassi, vovó do Johan, da Nina e do Joaquim. Nós somos da família, pela família, para a família, priorizamos nossa casa, nosso lar, e o empreendedorismo veio para nós como uma forma de trabalho, de sobrevivência, mas também de realização, de descobertas, aprendizagem contínua e superação também dos desafios. Tive a oportunidade de, ao voltar para Caxias, depois de uma temporada fora estudando, encontrei no Jornal de Caxias dos Capuchinhos, em 1979, a oportunidade de trabalhar na redação daquele jornal. O meu primeiro editor foi o Frei Moacir Molon, a quem eternamente vou agradecer por tantas dicas, tantas orientações. E lá, então, iniciei uma temporada como uma jornalista mulher numa redação, talvez a primeira experiência em Caxias do Sul nesse sentido. Depois vieram outras mulheres para exercerem sua profissão nas redações. Também participei em rádios, em outros jornais, outros veículos. Migrei futuramente para o Jornal do Comércio, onde ali lancei talvez a primeira coluna econômica da época sobre a economia da região. E também tive a oportunidade de lançar o primeiro jornal de bairro em 1977, chamado O Pelegrino. As necessidades de mercado foram maiores do que as nossas aspirações. Então, em 1984, surgiram demandas na área de assessoria de imprensa, edição de jornais e publicações corporativas. E nós nos lançamos a esse desafio com um certo temor devido a uma formação diferente até então. Mas fomos ao mercado e, uma vez no mercado, lembro de uma experiência que tive inicial de visitar
cerca de 40 empresas em uma semana para levar o nosso trabalho, a nossa proposta de trabalho e oferecer, então, a área de assessoria de imprensa. Ninguém na época tinha ideia do que é que isso poderia ser e não havia realmente como mensurar isso ou como ter outros exemplos. Mas lançamos esse produto no mercado, era uma década experimental. Já na década de 90, então, lançávamos os primeiros relatórios de resultados em mídia espontânea. Nós, na verdade, nos damos conta que fomos uns dos pioneiros nessa área, na região toda. Não tínhamos ideia do que, na verdade, estávamos fazendo, mas construímos talvez um legado. 41 anos de empresa, depois olhamos para trás e percebemos que a nossa dinâmica foi de muito trabalho e tentativa de excelência na produção desse conteúdo. E essa excelência se dava inicialmente nas máquinas de escrever, quer dizer, as entrevistas eram sempre pessoais, raramente por telefone, e tínhamos sempre que ir ao entrevistado, à fonte de informação. Então, o que nós construímos até aqui foi linha por linha. Nosso trabalho foi escrito linha por linha. Nós construímos todo o nosso pensamento, nosso relacionamento com a sociedade, com as comunidades em geral, transformando as realidades em notícia, boas notícias. Então, nosso compromisso com a sociedade era sempre esse. Eu acredito que toda mulher é empreendedora. Não há mulher não empreendedora, isso não existe. Todas as mulheres são empreendedoras. Elas podem empreender em casa, junto à sua família, elas empreendem sobre si mesmas, elas empreendem sobre alguém. Bem ou mal, elas são empreendedoras de si mesmas ou de outras pessoas, ou outras situações. Então, o que se espera de mulheres em geral? Que as mulheres sejam sensatas, sábias, que priorizem suas famílias, porque é dela que toda a sociedade emana. E, além disso, que sejam íntegras, para que, através do trabalho, resulte respeito, credibilidade e autoridade. Eu queria agradecer ao Conselho da Empresária da SIC por ter lembrado do meu nome. Fiquei muito feliz, muito grata mesmo, de todo o coração. Agradecer a SIC, é uma casa que frequento desde os meus 21 anos, quando nas primeiras vezes vim fazer cobertura jornalística aqui e dela nunca mais saí, seja fazendo essas coberturas ou mesmo integrando a diretoria de comunicação da entidade, integrando o conselho deliberativo, auxiliando a SIC de todas as formas possíveis. É uma casa onde nos sentimos muito felizes e aonde aprendemos muito. Então, ao Conselho da Empresária, muito obrigada por essa homenagem. A quem devolva a Deus, homenagem essa que devolva a Deus, porque tudo pertence a Ele, e também a minha família querida, a quem amo tanto. É isso. Para a entrega do troféu, categoria Serviços, convidamos ao palco o presidente Celestino, o vice-presidente de Serviços, Eduardo Michelin, e a presidente do Conselho da Empresária, Beatriz Carignato da Silva. E para receber o troféu Mérito Empreendedora, categoria Serviços, e realizar sua saudação, convidamos ao palco a homenageada Jussara Tonetti Dini. Então, Beatriz Carignato da Silva, presidente do Conselho da Empresária, Celestino Louro, presidente da nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, prefeito Adilódio Domênico, enfim, demais autoridades, Silvio, maridão, Ricardo, filhão, Júlia, filhona, e meus amigos dinâmicos, enfim, colegas de SIC, mulheres do Conselho da Empresária, muito obrigada. Muito obrigada, estou muito feliz em receber esse símbolo de empreendedorismo, símbolo de muita luta. Eu estava me lembrando aqui na mesa, que eu tive vários momentos na minha vida em que eu pensei, bom, eu acho que eu vou parar por aqui, vou desistir, porque
Tá difícil. No jornalismo é difícil. A gente trabalha muito, o resultado é sempre tímido. E então havia momentos em que eu pensava em desistir. Mas nesse momento sempre me vinha um versículo bíblico. Eu sou cristã, então de vez em quando eu lembro dos versículos bíblicos. E esse versículo que me vinha na minha mente dizia: permanecei na vocação a qual fostes chamados. E eu ia permanecendo, cheguei até aqui, ganhei o prêmio do Conselho da Empresária. Aí, estou brincando. Então, isso me alegra muito o coração. E também penso que é importante a gente dizer que liderar é servir. Não é diferente disso. Verdadeiros líderes servem o tempo inteiro e fazem isso com muita persistência. E a persistência, ela vence, né? Ela estará lá quando o próximo chegar para fazer as sucessões e deixar esses legados todos. Muito obrigado. É uma alegria mesmo, de coração. Na categoria Educação, a nossa homenageada é Ana Cristina Possap César. Diretora do CETEC. Diretora do CETEC, UX. Ana lidera há mais de 30 anos um projeto educacional que já formou mais de 13 mil alunos no ensino médio técnico da Serra Gaúcha. Filha de empresários caxienses do setor alimentício, formou-se em matemática pela Universidade de Caxias do Sul e é mestre em educação pela Unicamp. Atuou na rede pública municipal e na UX como docente em diferentes cursos, coordenando a criação do CETEC e sua expansão para outros municípios. Desde 2022, também dirige o CETEC Fundamental. Com dedicação à formação de jovens e foco na inovação pedagógica, Ana representa a força da educação como ferramenta de transformação social e desenvolvimento regional. Convidamos para que assistam ao vídeo da nossa homenageada Ana Cristina Possap César. Meu nome é Ana Cristina Possap César. Eu acho muito legal a gente ter o nome tanto do pai como da mãe, né, que são duas referências importantes para mim. Nasci em outubro de 63, em Caxias. Gosto muito da nossa cidade, tive uma infância muito feliz. Me alfabetizei no Colégio Santa Francisca Xavier Cabrini, hoje campus 8 e provavelmente futuro campus da URGS, né? Então já me alfabetizei num local que depois virou ensino superior. Tive uma infância muito feliz na Olavo Bilac. A gente brincava na rua, né? Não fui criança de condomínio, fui uma criança que pude brincar, formar muitos amigos, e eu acho que aí já nasce a minha vontade de ser professora, porque eu brincava muito de ensinar os meus amigos, né? Fazia qualquer situação que eu pudesse escrever, eu fazia de quadro negro. Então acho que aí já nasceu a minha vontade. Depois de terminar o ensino médio, né, na época 2º grau, aí fico um tempo em Porto Alegre, fico 1 ano em Porto Alegre e depois retorno para Caxias. Por quê? Porque eu acho que o adolescente, eu começo a me identificar com o adolescente também, ele tem uma dificuldade para fazer escolha profissional. Nem todo jovem sabe exatamente o que vai fazer ao final do seu ensino médio. E eu tinha essa característica na época. Então eu fiz vestibular para Ciências Sociais na URGS e Engenharia Química aqui na UX, ou seja, uma área bem exata e outra humana. Fiquei um tempo em Porto Alegre fazendo Ciências Sociais, retorno para Caxias para fazer Engenharia Química e durante as aulas eu percebo que eu não queria trabalhar na indústria. Eu queria trabalhar ensinando, eu queria ensinar esse conteúdo que eu estava aprendendo. Então foi aí que um professor teve a sensibilidade de perceber isso e me encaminhar para a licenciatura. Mas por que eu fiz Engenharia Química? Eu tinha incentivo dos meus pais, meu pai trabalhava em indústria de alimentação e tinha a ideia de trabalhar com alimentos desidratados e eu gostei da ideia. Mas deixei essa ideia de professor de lado. Aí, durante o curso, o professor teve essa sensibilidade, eu passo para a licenciatura e eu acho que é importante nesse ponto frisar que os meus pais, que acreditavam numa outra carreira, me deram todo o apoio,
Eles recuaram no sonho deles e no incentivo que me davam a esse sonho e me incentivaram a ser professora, mesmo achando que era uma profissão difícil, né? Era a década de 80, muitas greves do magistério, mas dessa mesma forma eles me incentivaram e proporcionaram então que eu pudesse fazer essa carreira de professor. Então isso foi uma alegria muito grande, né, para um professor poder montar uma escola. Isso em 1995, nós montamos o CETEC Caxias, criamos na época chamada Escola de Segundo Grau da Universidade. Em 96 já foi fundado o CETEC Farroupilha e Bento Gonçalves. Em 97, CETEC Guaporé. E aí eu comecei a gostar dessa ideia de inaugurar a escola, né? Achei muito legal para um professor fazer isso. Então foi muito gratificante. A partir daí começa então uma proposta empreendedora, né? Colocar, não com os meus recursos financeiros, mas colocar em prática uma ideia apoiado pela universidade. Então isso foi um desafio muito grande para mim e que me deu muito orgulho. E depois em 22 a gente inaugura o CETEC Ensino Fundamental, com a maturidade do ensino médio e dizer que quando se tem um sonho, um ideal, acreditar nesse sonho, nesse ideal, mas buscando sempre fundamentação teórica e referências para esse projeto que se tem, para essa nova ideia que se imaginou, essa ideia de vanguarda dentro de qualquer área que a mulher for empreender. Então acho que é importante ter um binômio aí, paixão e profissionalismo. Ouvir sempre as pessoas que estão por perto da gente, ouvir os pais, né? Tenho que agradecer muito meus pais, a minha família. Então, o que eu acho importante para ser uma mulher empreendedora, né? Primeiro, eu tive a oportunidade de que apostaram na minha ideia, mas eu tinha paixão pela educação, mas eu busquei fazer com profissionalismo. Então, acho que paixão e profissionalismo é extremamente importante. Nos rodearmos de pessoas que podem criar nos dar assessoria e colocar pessoas certas no lugar certo, fazer uma boa equipe, né? Que essa equipe possa nos assessorar, sempre pensando no trabalho coletivo, porque a gente não faz nada sozinho. Ouvir também as pessoas de casa, tenho que agradecer a minha família, os meus amigos, mas meu pai foi presidente dessa casa, então sempre me deu bons conselhos na questão de empreender e ter coragem de empreender. Isso é muito importante. E esta casa, né, através do conselho da empresária, destacar um tema como a educação, eu só posso me sentir extremamente honrada com isso, representando tantos professores que nesse momento vivem questionamentos, mas que se dedicam o tempo todo para o desenvolvimento e para o crescimento de seus estudantes. Seria importante que as pessoas olhassem para as mulheres, né, ou para qualquer pessoa, que olhassem a sua competência e não o seu gênero, que a diversidade fosse mais considerada na competência e não em outras características. Esse destaque me deixou extremamente honrada, primeiro, volto a falar, por uma entidade como a SIC, através do Conselho da Empresária, por valorizar a educação e a gratidão. Muito obrigada. E para a entrega do troféu categoria Educação, convidamos ao palco o presidente Celestino Louro, a presidente do Conselho da Empresária, Beatriz Carignato da Silva, e a vice-presidente do Conselho da Empresária, Denise Galho. E para receber o troféu Mérito Empreendedora, categoria Educação, e saudar a todos, convidamos ao palco a homenageada Ana Cristina Possap César. Boa noite. Queria cumprimentar nosso presidente, Celestino, nossa presidente, Beatriz Carignato, nosso prefeito, as colegas homenageadas, que a gente se conhecia muito pouco, e eu já sinto uma sensação de cumplicidade. Foi muito legal ter conhecido vocês, e isso sempre é uma coisa boa, conhecer pessoas novas. Todos os anos no CETEC a gente conhece de 200, 240 famílias novas, e cria novos laços, e esses vínculos são incríveis. Foi muito bom, foi muito emocionante ter recebido esse convite. Das mãos da Beatriz, que é uma pessoa incrível, além de competente e acolhedora, da Grazi Tesser, que foi ex-aluna, e aí lembrou da sua diretora, então assim, foi o coração aquecido. Dizer que, para mim, é um pouco diferente das colegas que vieram antes, esse empreendimento, na verdade, foi uma confiança que a nossa mantenedora teve no meu trabalho. Então, vocês vejam que em 1995, eu sou chamada por conta de um projeto que eu estava desenvolvendo no curso de automação industrial, para que eu fizesse uma proposta da escola técnica.
Então, foi um susto bastante grande, mas eu aceitei o desafio. Bom, até 2002, mais ou menos, eu fiz um trabalho de direção pedagógica. Em 2002, quando a Fundação Universidade de Caxias do Sul separa a pessoa do reitor e do presidente da fundação, a gente passa a ter um desafio de ter uma direção, então, mais não só pedagógica, mas administrativa e pedagógica. E essa aposta que continuaram fazendo no trabalho da gente, então aqui eu agradeço o Nelson Tessa, que está aqui, foi o primeiro presidente da fundação, a quem eu peço palmas, por favor. Obrigada, Nelson. Logo em seguida, o presidente da fundação foi Nestor Perini, passada a gestão do Perini foi Paulo Reginato, depois Padre Roque Graziotin, Ambrósio Bonalume, José Quadros dos Santos e, atualmente, Dom José Gislon, que está em Aparecida rezando por todos nós, por isso que não está aqui. O que eu quero dizer com isso? Que se não fosse o desafio desses empreendedores também, porque eu tinha um trabalho, mas esses presidentes continuaram apostando na proposta que a gente tinha, na proposta pedagógica, e aí eu fui desafiada a também apresentar resultados financeiros, que daí passa a uma professora, e aí eu tenho colegas que tenho amigos aqui, colegas, e tenho 2 irmãs gêmeas que estão ali, que deram todo o apoio como coordenação administrativa, porque a professora teve que entender de desempenho econômico, né? Tem umas partes engraçadas, assim, uma das primeiras vezes que a gente foi apresentar o acompanhamento orçamentário, eu disse para o presidente à época que o mês de maio era um mês parâmetro para o resultado da escola, porque janeiro e fevereiro é férias, né, tu roda uma outra folha. E aí o assessor do presidente da época olhou e disse, o presidente disse para o diretor, mas vocês não estão trabalhando pelo regime de competências? Eu vinha de uma realidade que é habilidades e competências do ensino técnico, eu não tinha a mínima ideia do que ele estava falando de competências. Então, foi um aprendizado para mim até o vocabulário, e hoje eu diria que eu consigo acompanhar o desempenho de uma escola, né? De uma empresa, eu acho, não sei de uma indústria eu conseguiria. Mas hoje, na área da educação, então, eu aprendi muito, né? Eu me preparei para ser uma diretora pedagógica, mas fui demandada para que fosse também uma diretora administrativa, que desse resultados, que trabalhasse com recursos humanos, que é um desafio muito grande nesse sentido. Então, rendo minha homenagem a todos os empresários que aqui estão, porque não é fácil fazer gestão de RH, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo, se tu mudar essa organização, muda tudo, né? Bota uma pessoa que não é da área num determinado local, não vai funcionar. Então, lidar com fornecedores, fazer essa gestão e, ao mesmo tempo, ter esse contato com os alunos numa geração que está mudando a cada tempo, né? Os desafios que a gente tinha com os alunos que ingressaram em 95 não são os desafios da educação pós-pandemia, da geração Z e da educação e da indústria 4.0, 5.0, 4.0, vocês quiserem. Então, a gente precisa estar atualizado, mas isso só é possível porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Aqui está representada a equipe administrativa e pedagógica do CETEC, que me aguentam. Eu não sou uma pessoa fácil, tenho ideias do nada e eles têm que ir atrás para buscar resolver e sair correndo. Aquela ideia bonita de planejamento a longo prazo, que se faz com calma, de vez em quando a gente tem uma ideia e tem que fazer rodar em 3 meses, e eles dão um jeito de fazer isso. É uma equipe fantástica, que a gente tem tanto no ensino médio, como no técnico, como na educação, no ensino fundamental. Aqui estão os coordenadores. Então, aqui conosco está a equipe que trabalha com a gente diariamente, temos representantes aqui da Fundação que apoiam o trabalho. Então, acho que a gente precisa, quando apostam no trabalho da gente, né, que a equipe nos dê a força, que as nossas chefias, que os nossos gestores apoiem o nosso trabalho, mas que, principalmente, os amigos e a família segurem a nossa onda quando a coisa não está muito fácil. E é aí que a gente pode ter esse lastro, que é realmente os amigos e a família. E hoje eu vejo muita gente querida aqui, queria que tivesse muito mais, né? Acho que todas nós. Então, agradecer muito, mais uma vez, essa casa, por ter tido esse olhar para a educação. Eu dizia antes para o presidente, não tem como, numa entidade empresarial, não se pensar na formação profissional desses jovens, na qualificação desses jovens, para que a gente melhore cada vez mais a geração de emprego e renda. Muito obrigada e boa noite. Neste momento, nós vamos ter, então, entrega de presentes e saudações especiais. Para iniciar, então,
Convido ao palco o nosso prefeito municipal, Adilóide Domênico. Muito boa noite, senhoras e senhores. Minha saudação ao presidente desta casa, Celestino Louro, ao presidente do Conselho da Mulher, Beatriz Carinhato, representando o Poder Legislativo, vereadora Marisol Santos, minha esposa Jussara, mas eu quero saudar a toda a direção da Câmara da Indústria e Comércio, mas especialmente o Conselho da Mulher, pela escolha dessas 4 guerreiras que sintetizam aqui e que, de uma forma muito especial, representam a todas as mulheres caxienses, trabalhadoras, vencedoras, mulheres que nós, ao longo dos anos, aprendemos a respeitar e reconhecer o seu trabalho. Algumas a gente conhece um pouco mais, outras, mas todas elas de uma trajetória incrível. Então eu quero saudar a Eneida, a Jussara, a Ana, a Eunice. Vocês nessa noite representam a força, o vigor, a fé e a crença da mulher caxiense. Parabéns, parabéns ao Conselho da Mulher por escolher, por essa iniciativa, 21ª edição, e é muito importante que a gente aprenda a valorizar essas pessoas enquanto estão no nosso meio. Falar bem das pessoas depois que passaram para outro plano fica fácil. Agora, reconhecer o esforço, o trabalho, a dedicação, o empreendedorismo de vocês, enquanto estão aqui conosco e que ainda tem muito para contribuir, eu tenho certeza, tanto com esta casa quanto com a sociedade caxiense. Para nós, nesse momento, que representamos o Poder Público Municipal, e a Marisol, como vereadora, sabe o quanto eu tenho lutado na defesa do espaço para as mulheres. Eu não conheço outro político homem que defende que tem que reservar vaga também, não apenas cota para as mulheres disputar a eleição, mas que elas efetivamente tenham o seu espaço, porque se é para ter cota para concorrer, depois disputar o espaço com os demais, não é justo. Mas assim mesmo as mulheres estão fazendo bonito. Hoje nós temos 7 vereadoras no Poder Legislativo. Primeira vez na história. Talvez seja a maior representação de cidade de médio e grande porte do país, seja o caso de Caxias do Sul. E vocês, as 4 homenageadas hoje, representam essa força, essa determinação da mulher caxiense, que não é de hoje. Eu dizia na sala lá da presidência, a história registra isso, o quanto as mulheres foram importantes no início da colonização de Caxias do Sul. A grande maioria foram elas que terminaram de pagar a gleba de terra com muito sacrifício, criando os filhos, cuidando dos filhos, porque os maridos, seja pelo trabalho, seja por uma série de fatores, morriam muito jovens. E foram elas que levaram adiante, e Caxias, se é o que é hoje, nós devemos muito a vocês. Então, as 4 homenageadas de hoje, sintam-se representando todas as mulheres que estão aqui. E para domingo, né, desejar um feliz Dia das Mães, de muita paz, de muita harmonia, e que essa Caxias do Sul, espelhada no amor e no exemplo feminino, continue prosperando. Um abraço, parabéns a todos. Neste momento, convidamos para que as 4 homenageadas venham ao palco com seus troféus para realizarmos fotos oficiais desta noite especial. Iniciamos, então, com a entrega de congratulações da nossa vereadora representando a Câmara de Vereadores, Marisol Santos.
Senhoras e senhores, a SIC agradece a presença de todos. Mais uma vez, parabeniza as nossas homenageadas desta solenidade e desejamos a todos um ótimo jantar. Somos a Decorado Locação. Somos especialistas em decorar ambientes para todos os tipos de comemoração. Peças e móveis para decoração de aniversário, formatura, casamento e também eventos corporativos. Venha conhecer nossa loja ou solicite nossa assessoria pelo WhatsApp, Insta ou telefone. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar.
Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já estou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Prosseguindo exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, mais tarde volto pro ar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Viver com maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, do Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.
sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho, e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.